meu grande futuro médico, futura médica! Beleza, galera? Estamos aí novamente hoje, né? Graças a Deus, graças ao Instagram, não é que voltou ao ar. Realmente ontem foi um dia totalmente fora do comum, né? Você vê como que é fácil, cara, você conseguir derrubar uma nação, né? Você consegue quebrar um país, cara, quebrar uma economia hoje, não é? Hoje eu vejo se você acabar com as redes sociais, cara. Não precisa nem acabar, né? Se você ficar um dia sem as redes sociais, cara, né? O país como um todo sofre, o mundo inteiro. Então foi interessante ver isso ontem, né? Quanto que a gente estava limitado, quanto que a gente estava travado, né? O WhatsApp você não conseguia enviar imagem, no Instagram você não conseguia postar vídeo, cara, várias limitações, né? Tava tudo funcionando mais ou menos e grande parte do dia ficou assim, né? Então, infelizmente mesmo, né, não teve como a gente fazer a live, provavelmente ficaria ruim a transmissão, muita gente não poderia ver, mas não tem problema, não é? Porque hoje estamos aí novamente, né? E vamos com tudo, cara, vamos seguir firme no nosso propósito, no nosso objetivo, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acredito que a maioria de nós consegue se identificar de uma forma ou de outra, que é o que? Eu acredito, né, que são as duas principais doenças do milênio, cara, desse século, né? Milênio não, porque milênio é muita coisa, mas desse século com certeza, cara. A gente tá entrando num espaço que as doenças mais recorrentes são doenças complexas, né, como doenças neuropsiquiátricas, câncer, doenças autoimunes, né, mas principalmente transtornos mentais, né, porque é uma era que a gente vive muito no digital, muito na cabeça, né, a gente cada vez mais a gente perde a conexão com o corpo, né, pouquíssimas pessoas hoje utilizam de verdade o corpo, exercitam o corpo, e então é para esse mundo que a gente está caminhando em relação à depressão e à ansiedade. Então, se talvez aí você do outro lado, você é uma pessoa que você acredita, né, enfim, você tem diagnóstico dessas doenças, ou já passou por tratamento em relação à depressão, em relação à ansiedade, ou talvez ainda você que tem alguma pessoa próxima de você, algum parente, que você viu de perto essas, digamos, doenças, né, esses transtornos acontecendo, com certeza muito do que a gente vai falar aqui você vai se identificar e eu acredito que vai fazer aí bastante sentido pra você. Tá bom? Deixa eu ver quem que tá chegando aqui, a galera. A Sabrina, a Dani, quem mais que tá aqui? A Aline, a Valéria, a Júlia, a Katiuska, né? Também toscano aqui. Quem mais? A Maria, a Gisele, Vitor, a minha mãe também, Irene, seja bem-vindo. A Lara, nossa querida Lara, aluna do Med Passeio, estudante vencedor, seja bem-vinda. Lara, né? Inclusive hoje eu coloquei lá uma mensagem que você compartilhou, né? Você me enviou por direct, eu compartilhei ali no Stories, que eu achei muito legal a mensagem que você enviou, né? A Lara recentemente esteve aqui em Campinas, né, Lara? Foi muito legal. Infelizmente a gente não conseguiu se encontrar, né? Porque eu tava bastante ocupado, cara, né? Faculdade, estágio, e bem no dia que, né, ela tava aqui na faculdade, eu tava num outro estágio, tava no posto de saúde, então não consegui aí tá presente, mas que legal que você, né, que você viu a Unicamp, né, e ela mesma, né, tava contando quanto que ter presenciado, né, estive aqui, Lucas, vivi essa experiência, me conectei com o lugar, né, adorei, né, ela mesma falou, pode até falar aí melhor, né, Lara, se você quiser compartilhar, ela tá aí junto na live hoje, mas o quanto que estando aqui, né, e ao se conectar com as pessoas, com o lugar, respirar o ar da medicina Unicamp, né, não só o vídeo, porque, né, o primeiro passo é você ver o vídeo. Se você não viu o vídeo da Unicamp ainda, galera, né, alguém aqui já assistiu o vídeo da Unicamp que eu tenho completo lá, que foi feito em parceria com o Med Grupo, com o Med Curso? Alguém viu no canal do YouTube? Só fala eu aqui no chat, por favor, se você viu. E se você não viu ainda, cara, veja esse vídeo da Unicamp, cara, ficou muito legal, ficou muito autêntico, muito espontâneo. É realmente o que é a Unicamp, a gente passa ali por vários setores da Faculdade de Ciências Médicas, passa pelo hospital, passa pelo ciclo básico. Então você sentir essa energia é muito legal, cara. Parece que como se o teu ser, a tua alma, já começasse a vibrar antes, né? Esse teu sonho, você já pré-materializa esse teu sonho. E essa imagem, né? Uma vez que você viu da tua universidade, você sentiu, você experimentou aquilo com os 5 sentidos,
aquilo não sai mais de você, né, cara? Você fica o tempo inteiro pensando naquilo. A única coisa, né, vem aquela imagem na cabeça e fala, meu Deus, cara, é aqui que eu quero estar. Né? Você lembra do que você, aonde você andou, com quem que você conversou, né? O que que você sentiu ao você estar aqui. Então isso é muito massa, beleza? Então depois que terminar aqui essa live de hoje, eu recomendo aí fortemente, veja o vídeo lá da Medicina Unicamp no meu canal do YouTube, tá? Digita Conheça a Medicina Unicamp, digita isso no YouTube. Vai ser o primeiro vídeo que aparece no topo, tá? Foi eu que fiz junto lá com a parceria com o Med Group, inclusive tem uma outra moça também, a Marina, do outro ano, né, da medicina, acho que ela tá no 3º ou 4º ano agora, e ficou bem legal, cara, muito legal mesmo. O Lucão aqui tá falando, Lucas, gostaria de participar da próxima turma do Med Passeio, Lucas Cima aqui falando, cara, que massa, que legal, né, a ótima notícia é que você realmente vai ter a oportunidade, cara, né, de disputar aí uma das vagas, uma das poucas vagas que a gente tem, porque a gente vai abrir as inscrições no dia 22 de julho, agora. Então se você, né, não marcou na tua agenda, ainda coloca aí, cara, dia 22 de julho, para você não perder a sua oportunidade de jeito nenhum. Segunda-feira, mais ou menos ali pelas 9 da manhã, entre 8 e 9 horas da manhã, a gente vai abrir as inscrições para essa nova turma do Med Passeio, cara. Então já deixa tudo certo, já conversa com os teus pais, né? Já entra na lista de espera também, se você não entrou. Lucas, como é que eu faço para entrar na lista de espera? Entra no site medpassei.com, medpassei.com, e lá você faz sua inscrição para a lista de espera, beleza? Mas já deixa tudo certo, conversado com o teu pai, né? Eu recomendo fortemente que você utilize cartão de crédito, né? A gente vai passar mais detalhes lá para frente, mas só para te adiantar, porque no dia você esteja tudo certo, você abrir a página de inscrição, tá com o cartão de crédito, coloca suas informações, coloca ali os dados do cartão, cara, já tá tudo aprovado, tá tudo certo, e você aí, né, parabéns, porque você já é um membro aí do Med Passeio junto com a gente, e nós vamos trilhar esse caminho de vitória juntos, cara, rumo ao sucesso, rumo ao teu sucesso, rumo à escalada do pico mais alto da tua vida, da montanha mais alta da tua vida, que é o teu Everest, cara. Eu te garanto que esse vai ser o primeiro e o maior desafio da tua vida. Sabe por quê? Porque é o primeiro. Eu realmente acredito, galera, que passar em medicina, que passar no vestibular de medicina, né? Uma coisa que você tem que se dedicar tanto, você tem que se doar tanto, você tem que se entregar, você tem que trabalhar tantas coisas internas, tantos conflitos subjetivos, emocionais, psicológicos, em relação, né, à forma como você se enxerga, a forma como você enxerga o mundo, as pessoas, né, todas as habilidades, competências que você precisa desenvolver para estar verdadeiramente pronto para alcançar esse objetivo, que é um verdadeiro, se você for ver, cara, isso aí é um ritual, é um ritual de passagem, né, que a gente tem. Sabe aqueles rituais de passagem que a gente tinha nas tribos no passado, com 12, 13 anos? Geralmente quando o menino entrava na puberdade, lá pelos 12, 13 anos, tinha um verdadeiro ritual de passagem, através do qual ele tinha que se submeter a alguns tipos de desafios, né, na tribo dele, para que depois disso, né, ao superar esses desafios, ele verdadeiramente pudesse ser considerado, digamos, um homem, né? Agora ele iniciou, a partir daquele momento, a vida adulta, né? Isso é muito legal de ver, né? Isso é até parecido, não sei se você conhece, os 12 desafios de Hércules, né? Hércules era considerado um semideus, e também tem muito a ver com esse negócio, o ritual da passagem, né? O mito do herói, como é que você transforma, né? Como é que você evolui na tua vida e você vai para um próximo nível. E eu de verdade acredito, cara, né, que passar em medicina, na verdade, é uma própria representação disso que a gente já veio, né, carregando ao longo da nossa história da humanidade. Por isso que é tão importante aí para você. Por isso que dá tanto trabalho. Por isso que você sofre, cara, sofre às vezes pra caralho, sabe? Absurdamente, pra conseguir tornar esse objetivo realidade. Por quê? Porque é uma transformação de vida, cara, entendeu? É a passagem dos meninos e meninas para homens e mulheres. É muita transformação pessoal pela qual você tem que passar. E algumas pessoas precisam de um pouco mais de tempo para isso e outras pessoas talvez nem tanto. O que eu acredito é o seguinte: você vai entrar no vestibular de medicina logo que você estiver verdadeiramente pronto, preparado, quando que tudo dentro de você
né, psicologicamente falando, emocionalmente, estrategicamente, pessoalmente, tua vida pessoal, né, externamente também você tiver de bem com o mundo, com a vida, quando tudo isso daí de dentro de você estiver totalmente encaixado, cara, é quando realmente a tua aprovação virá. Ou seja, a aprovação nada mais é do que uma consequência de um trabalho profundo e intenso de desenvolvimento pessoal e profissional também. Profissional em que sentido, Lucas? Profissional em você como estudante, em você como futuro médico. Você vai desenvolver habilidades e conhecimentos durante essa passagem na tua vida que você vai utilizar por toda a tua vida escolar, acadêmica, né? Quando você entrar na tua faculdade e também lá na frente, quando você já tiver se tornado médico. Você entendeu? Cara, o médico, grava isso que eu vou falar pra você. O médico foda, pega um médico foda que você conhece ao redor da tua vida. Pega um cara que você admira e fala, cara, como eu gosto de ser médico. Esse médico é humano, esse médico é o quê? Né? Quais são as características que você dá para esse médico? Esse médico é empático, esse médico realmente se preocupa em ajudar o outro. Cara, ele não mede esforços, esse cara vai atrás, ele pesquisa, dá pra ver que ele realmente ele se importa comigo, ele quer fazer o melhor pra mim. Esse cara tem um puta conhecimento, né? Ele sabe do que ele tá falando, ele é competente. Esse cara foi atrás, muitas vezes, né, do que tem de melhor no mundo. Ficou, sei lá, 2 anos nos Estados Unidos fazendo um fellow, ficou 2 anos na Inglaterra. Cara, ele cavou a fundo para se tornar realmente uma pessoa exemplar, admirável naquilo que ele faz. Então, cara, presta atenção nos padrões desse médico que você admira, dessa pessoa que você admira tanto. Cara, esse cara estuda pra caramba, velho. Esse cara estuda pra caramba. Esse cara é o cara que tá toda semana, ele abre o Up to Date. Sabe o Up to Date? Alguém conhece que o Up to Date? Só pra eu saber. Up to Date, cara, é a maior base para médicos, enfim, profissionais da saúde que tem o que tem de mais atualizado nessa área do mundo. O tempo inteiro, por isso que o nome é Up to Date, né? É tipo estar atualizado, né? Se for traduzir, Up to Date, estou atualizado. E tem do que tem de mais moderno lá. Então todo dia tá saindo artigo novo da tua área. Então você tem que estar lendo pra caramba. Tem que saber inglês, Lucas, pra ser bom médico? Sim. Se você não sabe ainda, comece a aprender o mais rápido possível. Ou dentro da faculdade, você vai colocar isso como uma meta. Eu vou me tornar proeficiente em inglês. Porque para conseguir explorar o que tem de melhor do mundo, não basta você saber inglês mais ou menos. Você precisa de proeficiência, maestria, nível avançado de inglês. É assim que você consegue fazer um fellow fora e realmente trazer, né, para a tua prática o que tem de melhor no mundo nessa tua área, cara. Você tá entendendo? Então tudo isso aí, fica tranquilo, tá falando, Lucas, é muita coisa que eu preciso desenvolver, meu Deus, né? Fica tranquilo, não precisa ficar ansioso. Tudo vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Você está sendo preparado para o teu objetivo, para a tua missão, para o teu propósito de vida, pouco a pouco. A vida, galera, grava isso que eu vou falar para você agora. A vida, Deus jamais vai te dar um desafio, um obstáculo para o qual você ainda não está preparado. Né? Um objetivo, um desafio que se ele te der, ele vai te quebrar. Ele vai te, literalmente, né, vai te destruir. Não, jamais, jamais. Sempre o desafio que vai ser dado para você é proporcional ao nível para o qual, né, a vida, o Deus, o universo realmente acredita que você está preparado para superar. Agora, é importante falar isso. A escolha de que se esse desafio vai ser superado ou não, essa não é uma escolha de Deus. Essa não é uma escolha do universo. Não. Já ouviu falar aquilo na Bíblia, enfim, todos os textos religiosos, qualquer coisa vai falar isso. Fala do quê? Fala do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a decisão, o processo de escolha que a vida que Deus te dá para você decidir o caminho que você acredita que é melhor para você. Lucas, quer dizer que se eu decidir um caminho, eu não digo um caminho errado porque fica meio esse negócio aí, existe certo, existe errado. Eu não acho que a vida é assim, sabe? Tanto preto no branco. Eu acho que às vezes você escolhe um melhor caminho para a tua vida e às vezes você não escolhe um caminho tão bom. É mais ou menos isso, tá? Se você não escolhe um caminho tão bom na tua vida, por exemplo, digamos, fiz uma escolha que as pessoas chamam de errada, que eu não gosto dessa palavra, mas beleza. Quer dizer que tá tudo acabado? Quer dizer que, nossa, Lucas, posso
posso dar o fim porque não tem mais esperança? Não, galera. Sempre vai ter uma outra oportunidade, né? Talvez daqui alguns dias, talvez daqui uma semana, talvez daqui alguns anos, que você vai poder fazer uma melhor escolha em relação a esse caminho. Você entendeu? A não ser que você esteja morto. Aí, até hoje, a gente não conseguiu descobrir uma forma para lidar com isso, uma solução. Você entendeu? Mas enquanto você estiver respirando, você pode estar numa cama de hospital com um câncer, cara, né? Estadiamento 4, nível máximo lá. Você está respirando em aparelho. Até naquele momento, você tem uma escolha para você fazer, né? Você está com consciência ali, você tem alguma consciência do mundo, até nessas horas você tem uma escolha. Beleza? Galera, quem está curtindo esse conteúdo, enfim, essa conversa que a gente está tendo aqui nessa live de hoje, só coloca um eu no chat aqui, por favor, para saber se realmente nós estamos conectados e vibrando na mesma frequência, né? Se está tendo sincronicidade, se está tendo ressonância. Isso que a gente está falando, ressonância é um termo que você está aprendendo bastante, né, na física aí. Mesma frequência, né? Estamos vibrando na mesma frequência. Só coloca eu aqui. Beleza? E se você aí do outro lado, você estiver curtindo, tá? Fazendo sentido para você o que a gente tá conversando aqui. Aproveita agora e clica, cara, numa pipa que tem logo aqui embaixo, tá vendo? Parece um desenho de uma pipa, né? O brinco, sei lá o que o Instagram quis fazer com isso, mas é o botão que você compartilha, né? Você sabe, esse botão que tem aqui embaixo. Então aproveite e clique nesse botão exatamente agora e selecione o máximo de pessoas que você conhece no teu, né, hall de amizades, enfim, amigos que você tenha, conhecidos, que você acredita que esse conteúdo pode ajudar essas pessoas também. Não guarde isso só para você. Mesmo que você faça, Lucas, mas é meu concorrente. Não, não é teu concorrente, cara. Né? Se você ajudar essa pessoa de verdade, se você torcer pela aprovação dela, assim como você torce pela tua, né? Assim como eu torço aí do teu lado pela tua aprovação, cara. Opa, bati aqui. Pode ter certeza que isso vai voltar multiplicado para você. Quanto mais você torcer, né, e celebrar a vitória, a aprovação do outro, mais isso o universo vai mandar para você. Você vai estar vibrando nessa frequência de aprovação. Beleza? Então aproveita agora e compartilha. Seleciona o máximo número de pessoas. Cara, lembra do fulano, 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 fulano. Se quiser também, compartilha com a tua família, com teus pais, enfim, né? Porque é muito legal, eu vejo, né, galera? Às vezes o estudante fica muito se debatendo sozinho, né? Fala, Lucas, mas eu não tenho ninguém, cara, ninguém pode me ajudar, não posso contar com os meus pais, não tem com quem eu conversar e tal. E daí a primeira coisa que vem na cabeça, sabe o que é? Será mesmo que você não tem ninguém? Será mesmo? Ou talvez essa é uma história que você conta pra você da tua vida. Que você é solitário, que você é sozinho e que você não pode contar com ninguém. Cara, eu dificilmente acredito, né, que um pai, em primeiro lugar, queira o mal do filho. Isso é raríssimos os casos, né? Quando você chega num extremo grau de, digamos, falta de amor, não sei se é essa palavra, mas falta de cuidado, você não vai ter um pai que vai querer o mal do filho. Não, esse ponto mais difícil, a não ser que o cara seja, cara, é muito transtorno mental. Mas, em geral, vem um comportamento de negligência, né? Quando o pai, por exemplo, deixa um filho no orfanato. E às vezes o pai não está nem pensando no pior do filho quando deixa no orfanato, está pensando no melhor. Por quê? Porque às vezes é um pai ou uma mãe que carece de tantos recursos internos, né? Às vezes tem envolvimento com psicopatologia, transtorno mental, com drogadição, que você fala, meu Deus, eu vou fazer um estrago para essa criança se eu ficar com ela, você entendeu? A pessoa não tem recurso, não tem como, interno, sabe? Recurso interno, não falando de recurso financeiro, mas muito mais recurso interno para cuidar dessa criança. Então, velho, eu convido, né, você que talvez, né, não esteja tão próximo se sentindo agora do teu pai e da tua mãe, eu verdadeiramente aí faço um convite para você do outro lado, né? Vamos tentar, né, talvez agora buscar nos conectar com eles mais uma vez, sabe? Só mero título de, cara, tentativa, sabe? Só coloca isso, sem expectativa nenhuma, né? Porque vai que isso dá algum resultado para você. Vai que. Cara, quando eu coloco esse desafio para maior 90 tantos por 99, muito, a maioria dos estudantes, né?
geralmente ele se surpreende. Né? Porque a gente tem uma tendência, principalmente da adolescência, né? Que a gente está num período, né? Eu estou passando na pediatria agora, ali no hospital, né? No HC, então a gente consegue ver de perto isso, né? Essa semana mesmo atendi vários adolescentes, né? Um monte de conflito, tudo está mudando na cabeça, questão hormonal, questão fisiológica, né? Até esse foi um dos motivos pelos quais eu trouxe o tema de hoje para a gente conversar. Porque quais que são as questões mais recorrentes da adolescência, né? O que é a adolescência? A adolescência é a fase da transição da vida da infância, né, que é pré-puberdade, para a vida adulta, né? Tá indo para um ritual de passagem, ou para o jovem adulto ali, que é pós-puberdade. Então a adolescência é justamente esse período em que biologicamente, fisiologicamente, você tem as maiores mudanças estruturais no teu corpo. O teu corpo estava acostumado a funcionar de uma determinada maneira e agora ele tem que mudar várias coisas. Principalmente, né, no que envolve a questão hormonal. E galera, é o seguinte, né, não sei se você já chegou a ver um pouco sobre isso, mas se você muda a parte hormonal de uma pessoa, que são micropartículas, você fala, meu Deus, né? Você mexe um pouquinho na dose de um hormônio, 0,1, às vezes dependendo do hormônio, 0,2, muda totalmente a vida de uma pessoa. Pode colocar a vida de cabeça para baixo, cara. Muda a personalidade, muda o temperamento da pessoa. Cara, o hormônio é uma coisa muito poderosa, assim como neurotransmissores. Se você muda a quantidade de neurotransmissores, que é basicamente, o que é um hormônio? Um hormônio, cara, é uma substância bioquímica, é um sinalizador que fala para as tuas células o que elas têm que fazer. Basicamente isso. Ele é meio que fosse... o hormônio é como se fosse um general. Por quê? Porque ele orquestra, você entendeu? Você libera uma determinada quantidade hormonal num corpo e ele orquestra o que tem que ser feito. Ele sinaliza pro teu sistema, como um todo, tá? Então o sistema endócrino é algo muito poderoso, cara, porque ele parece algo tipo que não... tão pequenininho, sabe? Tão microscópico que você fala, cara, isso aqui não tem valor nenhum. Não, e tem total valor, porque isso vai determinar como todo o teu corpo vai funcionar. Então, na adolescência, tudo isso está mudando. Todo o teu circuito neuronal está se desenvolvendo de uma forma diferente. A quantidade, né, você começa a ter, às vezes, desequilíbrio na questão dos neurotransmissores. E isso já, né, vai ao encontro do que a gente vai falar aqui sobre depressão e sobre ansiedade, né, que é justamente um dos motivos, né, você tem esse desbalanço, mas eu acredito de verdade que isso não é tanto a causa do problema, né, mas justamente a consequência. Né, quando você pega uma pessoa que está num grau de depressão grave ou um transtorno de ansiedade grave e você vai medir, né, a questão do sangue dela, exames laboratoriais, né, exames, enfim, todo tipo de exames que mede como está o funcionamento do teu corpo, você vai perceber que às vezes existem alterações ali, né, bioquímicas, mas grande parte disso tem a ver como própria consequência daquele transtorno que você desenvolveu, ou até mesmo pela própria alteração da adolescência. Então, cara, mistura tudo. Na adolescência, que é a fase que talvez a maior parte de vocês está passando agora, é uma coisa que realmente mistura tudo. Beleza? Mas vamos lá, gente, vamos seguir nesse tema aqui, que eu preparei algo bem legal para a gente conversar hoje aqui. E eu acho que não tem, cara, né, pra gente começar de verdade, não tem como eu falar sobre transtorno mental, sobre depressão e outras doenças, né, similares, sem compartilhar um pouco da minha história com você. Talvez alguns de vocês já conheçam, outros não, né, não sei, né? Eu falei algumas vezes sobre isso. Não é algo que eu fico falando direto, porque eu acho que também não há necessidade, né? A não ser que a pessoa realmente queira saber, eu conto, né? Não tenho problema nenhum em falar disso. Mas, quando eu tinha, mais ou menos, ali entre 13 e 14 anos, a minha vida mudou radicalmente. Cara, veja o seguinte, imagina o seguinte, antes dos 13 anos de idade, eu era, né, as pessoas até perguntam, Lucas, como é que você era na escola? Cara, eu era o melhor aluno da sala. Até o ensino fundamental, né, até eu terminar minha 8ª série, eu sempre fui o melhor aluno da sala. Melhor em que sentido? Bom, coisa mais fácil de ver em relação à nota, né? As notas mais altas e tal, boletim, mas eu acredito que realmente eu era assim, eu fico olhando, né, pra minha sala de aula, mas eu era o cara mais que prestava atenção.
eu acho que eu não era o cara que mais estudava. Eu acho que tinha gente que estudava em casa mais do que eu. Mas eu tenho certeza que eu era o cara que mais prestava atenção. Cara, eu sentava, né, dava preferência, nem sempre eu conseguia, né, porque teve vezes que a professora escolhia, mas eu tendia a sentar na primeira carteira. E eu ficava com o meu olhar compenetrado em cada palavra que o professor falava, né? Eu realmente gostava do conhecimento em si, de absorver aquilo, eu gostava de entender o que estava acontecendo ali, eu gostava de dominar aquele assunto. Né? Estudar eu não gostava tanto quando chegava em casa, eu preferia de verdade ficar jogando videogame, ficar jogando bola, fazer outras coisas. Mas quando eu tava na escola, cara, eu tava 100% de corpo e alma lá. Eu prestava atenção, eu fazia pergunta, né? E tem algo bom que você ganha em relação a isso, porque você se torna, né, um dos favoritos dos professores, né? Você ganha algumas regalias ali que te ajudam na vida, né, cara? Isso é legal você ter. Né? E, só que também ao mesmo tempo isso te traz algumas inamizades, porque algumas pessoas ficam com ciúme, né? Então, cara, tem os dois mundos aí, né? Tem as coisas boas e as coisas que talvez não sejam tão boas. Mas, cara, a partir de 12, 13 anos eu comecei a entrar num mundo meio nebuloso. Até então eu era uma pessoa extremamente objetiva, racional, sabe? Eu era muito focado em atividades, tarefas, né? Era curso que eu tinha para fazer, escolinha de futebol, era um cara de muita ação, de fazer acontecer. Só que mais ou menos quando eu tava com 12 ali, 13 anos de idade, eu comecei a buscar umas coisas um pouco diferentes, né? Começou a ter essas mudanças de interesse, né? Eu percebi que eu comecei a entrar numa fase maior de isolamento, eu comecei a ficar cada vez mais no meu computador, sozinho, né? Eu lembro que dessa época eu saí do futebol, foi quando eu desisti de querer ser bom no futebol, e diga-se de passagem, galera, eu era o pior do meu time de futebol. E eu jogava, cara, 3, 4 horas por dia, né, fazia escolinha umas 3 vezes na semana e eu continuava sendo muito ruim. Mas por muito tempo eu não me importava, eu gostava de jogar bola mesmo, eu não ficava tanto, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser bom. Só que chegou uma hora que, putz, cara, eu falei, sabe, eu tô me dedicando pra caramba, eu vi uma galera que tava muito melhor que eu, e realmente eu desencanei. Falei, cara, eu não tenho facilidade com isso e o esforço, né? Porque um dos meus sonhos nessa época era querer ser jogador de futebol. Então desconectei, né? Não estava alinhado com, cara, nenhum talento meu. Acho que a minha inteligência sinestésica é a minha inteligência mais baixa que eu né, tinha lá atrás. Eu vim desenvolvendo isso ao longo da vida, mas lá atrás era mais baixa com certeza. E eu desencanei, comecei a entrar no mundo mais introspectivo, né? Cada vez mais introvertido. Fui diminuindo, quando eu saí do futebol, diminuiu muito meu círculo de amizades. Praticamente nenhuma mais pessoa aí na minha casa. E é um amigo cada vez só, sabe? Depois, um dia da semana em um amigo, um outro dia da semana em um outro, mas nunca mais teve aquele negócio do grupo, sabe? Eu desconectei do grupo. E eu comecei a ficar cada vez mais fechado, cara. De verdade, assim. Começou a baixar minha energia, comecei a ficar mais triste. Né? Eu lembro que eu comecei a jogar tênis de mesa na época, que era o que eu comecei a me identificar. Mas aí eu comecei a ler umas coisas meio estranhas. Eu digo estranha, cara, porque pensa, né? Um menino de 12, 13 anos, eu tava lendo, sabe o que? Gente, eu tava lendo Schopenhauer, cara. Fui atrás de fora na internet, porque foi uma época também que eu me revoltei com a igreja, né? Alguém aqui já se revoltou com a igreja? Só pra eu saber, de curiosidade mesmo, de verdade, tá? Pode falar aí à vontade, só fala eu aqui, se você também se revoltou com a igreja, com a tua religião que a família te trouxe, né? Que depois eu fui descobrir que isso é muito comum de acontecer na adolescência, né? Por quê? Porque é uma divisão, né? Você precisa criar a tua própria identidade. Então eu fiquei revoltado com a igreja, comecei a buscar outras religiões, cara, comecei a ler um monte de coisa diferente sobre o assunto, que me levou até um dos livros, né, que eu acredito que foram um dos livros que mudaram a minha vida, foi o livro O Anticristo, do Friedrich Nietzsche, né, que é o famoso, né, hoje todo mundo conhece ele, que é o Nietzsche, né, todo mundo conhece, mas na época, cara, eu lembro que eu tive que ir pra Curitiba, né, eu morava em Guarapuava, pra comprar esse livro, eu tive que encomendar na Livrarias Curitiba, porque não tinha pronta entrega, e tive que, né, buscar lá pessoalmente. Então foi essa loucura, mas foi um livro, cara, que mudou totalmente a minha visão de mundo. Mas se imagina, né, um menino de 12 anos revoltado com a igreja, lendo aquilo, praticamente sem filtro, né, aquilo entrava direto na minha cabeça, sem julgamento, porque eu queria ler algo diferente, eu queria algo que comprasse a minha briga, né. E veja que é interessante isso, né? Porque o Nietzsche, cara, ele nunca foi anticristo de verdade. Ele nunca foi anti-o-Cristo, né? A figura de Jesus Cristo mesmo. Não, ele não tinha nada contra Jesus Cristo, né? Inclusive, até a idade dele se revoltar com a igreja,
Cara, ele era coroinha, ele ia se tornar padre, pastor, né, que era da igreja luterana lá, que ele era alemão, junto com o pai dele. O pai dele era lá o pastor da igreja e tal. Então ele conhecia demais aquilo. Ele leu a Bíblia, ele seguia. Cara, ele era muito conectado com aquilo. Então ele nunca se tornou um anticristo de verdade. Ele era esse título é até ruim do livro, né? Não botaram esse título ruim, porque na verdade é anticristianismo. Ele precisou criar essa cisão com a religião que foi criada utilizando o nome de Cristo. Perceba o seguinte, olha que interessante, né? Porque você já parou para analisar que Jesus Cristo, na verdade, ele nunca criou nenhuma religião? Jesus Cristo não. A Bíblia apareceu no Novo Testamento depois que ele já tinha morrido. Ele não criou, ele falou, estou criando, meus amigos, meus irmãos, uma religião chamada cristianismo. Ele nunca fez isso. O que ele fazia era a missão de vida dele. Que era o quê? Era ajudar as pessoas, era trazer amor, era trazer compaixão, cura, né? Jesus Cristo era um grande curador, velho, né? Se você for ver toda a história, ele chegou ao ponto de entender, né, um grau de iluminação tão alto que ele bastava tocar a mão nas pessoas e ele conseguia trazer a cura. Então, você quer um maior médico do que esse, né? Um médico sem ter, né, de alguma forma ele teve o conhecimento da medicina, ele sabia como o corpo funcionava, porque ele conseguia curar. Então aquela força agia através dele. E essa é a história de Jesus Cristo. Aí algumas pessoas pegaram aquele conhecimento e criaram uma religião chamada cristianismo. Mesma coisa com Buda. Buda nunca criou uma religião chamada budismo, né? As pessoas pegaram aquele conhecimento e criaram o budismo, né? Alá com o muçulmano, né? A religião muçulmana, mesma coisa, cara, com o islamismo, né? Eles criaram aquilo, empacotaram, estruturaram e começaram a posicionar aquilo como religião. Beleza? Faz sentido para você? Eu não vou entrar mais em detalhes sobre isso, porque daí dá uma outra conversa que a gente vai para um outro mundo, né? Inclusive até já fiz uma live sobre isso antes, mas esse é um papo para um outro momento. Deixa eu voltar aqui no que eu tava te falando. Que era o quê? Cara, eu comecei a ler isso, começou a mudar totalmente minha visão de mundo. Aí que eu comecei, imagina a minha cabeça, né? Meu turbilhão, as ideias, cara, vi um monte de coisa, tipo, indo tudo contra o que eu tinha ensinado, né? Começou a ter uma verdadeira cisão dentro de mim. Até que quando, né, eu terminei o meu ensino médio, com 14 anos, aí eu mudei de escola, né? Essa foi uma outra grande mudança que teve na minha vida, porque mudou a escola, que eu tava a vida inteira, né? Eu estudava no Colégio Nossa Senhora de Belém, de freira, até os 14 anos de idade. Então você perceba que até fisicamente marcou essa transição na minha vida, porque eu fui para um colégio normal, fui para um colégio que seguia a linha do objetivo, né? O mesmo objetivo que tem aqui em São Paulo. Então mudou tudo, mudou os amigos, mudou o ambiente e tal. E esse foi o ano de 2014, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, que minha vida mudou radicalmente, galera, né? Aí eu comecei a ficar doente de verdade, né? Eu lembro que eu comecei a ter pensamentos suicidas na época, né? Eu fiquei extremamente agressivo, uma coisa que eu nunca tinha antes. Cara, não era agressivo, era um menino, sabe, comportado, talvez em casa era um pouco mais extravasava, né? Você precisa ter uma válvula de escape. Mas eu, cara, respeitava as pessoas e tal. Eu comecei a ter, às vezes, meio comportamento um pouco delinquente, sabe? Na escola, comecei a ficar brincando com extintor. Lembro que uma vez quebrei um vidro. E na época também, né, galera, eu comecei a ter comportamentos de... Né, hoje a gente chama... Na época não tinha nem nome pra isso, né? Mas hoje na psiquiatria é cutting, né? Que a gente chama, que comecei a me cortar o braço, né? Até hoje, se você conseguir ver aí, né? Tenho essas cicatrizes aqui, dá pra ver um pouco, né? Eu comecei a me cortar. E aqui também, né? Essa aqui acho que foi a mais profunda que eu fiz. E cara, você fala, nossa, Lucas, isso aqui era pra você se matar e tal. E hoje eu vejo que, na verdade, não. Porque quando você quer se matar mesmo, você corta aqui, né? Eu nunca cheguei, acho que uma vez só eu cortei, mas bem de leve. Mas você corta aqui, você corta a artéria, né? Mas era uma forma que eu encontrava, cara, de representar a dor psíquica e emocional que eu não conseguia chorar, eu não conseguia expressar aquilo e colocar pra fora. Então, quando eu me cortava, é como se eu trouxesse pro corpo essa dor, esse sentimento, essa sensação. E aquilo de alguma forma, eu lembro que cara, às vezes eu cortava na frente dos outros até. Eu falava, eu não sinto dor. E de fato, né, eu tava tão congelado que eu não sentia aquela dor, né? Mas obviamente, né,
eu tava com uma profunda dor emocional, existencial dentro de mim, que eu não conseguia expressar. Mas aquilo de alguma forma aliviada. Gente, a grande virada de chave foi quando eu tava nas férias de julho, em 2014, e minha mãe me levou no médico, né? Inclusive levou junto com meu irmão também, que tava fazendo consulta, né? O meu irmão é uma outra história aí que, né, tem na minha vida, que o meu irmão Léo, né, ele nasceu com um diagnóstico que depois a gente colocou como autismo, depois, né, mudou meio que parece espectro, né, do transtorno autista, do transtorno, né, síndrome de Asperger, no caso, que é um grau mais leve do autismo, mas também isso daí é uma história que dá pra gente falar depois aí, né, porque, voltando aqui o tema da depressão que a gente tá falando, mas aí eu tava junto lá com ele, né, na consulta, e, cara, eu tava extremamente, né, pra baixo, depressivo. E eu lembro que eu tinha essas variações de humor, né? Tinha épocas, naquele ano ali principalmente, que eu ficava 2 e 3 semanas hiper agitado, sabe? Eu não conseguia dormir. Eu ficava com o pensamento ultra mega acelerado, delírio de grandeza. Cara, todos os sintomas que você pega lá do estado mania, né, do transtorno bipolar. Tinha tudo aquilo lá, tudo hiperativado. Até que a energia acabava. Eu ficava umas 2, 3 semanas me arrastando, sobe pensamento suicida, não quero fazer mais nada, ai que negócio chato, não sei o que. Cara, dormia no meio da aula, né, tudo desregulado. E aí foi, né, cara, que, né, nesse dia eu tava bastante ativado, tava era inverno, né, era em Curitiba, e eu tava tipo, nossa, acho que tava 2 graus Celsius aquele dia, eu lembro até hoje. E aí o médico tava fazendo um exame de eletroencefalograma no meu irmão, no Léo, né? E ele tava sentado ali em cima da mesa. E daí eu tava tão ativado, né? E eu gostava de ficar, nessa época, brincando com o meu irmão, atentando ele, né? Que eu lembro que eu fiquei, juro pra você, fiquei durante 1 hora, eu fiquei rodando em círculo, uma salinha pequena, tava eu, minha mãe, o médico saiu, né? Porque ele... não precisava ficar, o sistema estava registrando o eletroencefalograma. Ficou eu, minha irmã, minha mãe e o Léo, né? Nós 3 só ali na sala. Meu pai e minha irmã saíram também. E eu ficava rodando, e toda hora que eu rodava, ficava andando em círculo na sala, eu ficava batendo no meu irmão. Ficava dando tipo um tapinha assim, sabe? Só para se irritar. Eu gostava de ficar fazendo isso, né? Na época. Não que eu gostava, mas era, sei lá, era o que eu fazia. E aí foi que no final daquilo, cara, né, o médico, ele entrou na sala e ele pediu pra minha mãe e meu irmão saírem e tal, falou, não, preciso conversar com ele sozinho e tal, né, só espera lá fora, lá, daqui a pouco a gente já sai. E daí, cara, que eu sozinho ali conversando com o médico, né, eu tava sentado ali em pé, ele falou, Lucas, eu fiquei observando você o tempo inteiro, né, quando você estava aqui na sala, estava tendo esse, né, comportamento e tal, e ele falou, você só tem 2 escolhas agora, né, parece aquela cena do Matrix, sabe, você tem 2 pílulas aqui pra você escolher, e só tem 2 escolhas. Então, daí tava a enfermeira do lado também, que ele trouxe, ele falou, a enfermeira trouxe 2 injeções, cara, já entrou na sala com 2 injeções, eu olhei para aquilo e falei, caraca, né, velho, que o cara vai me aplicar, que vai ser um Aldol. E dele só falou, ele falou assim, você vai tomar essas 2 injeções e depois você tem 2 opções, né? Ou você vai ir pro hospital com camisa de força, numa ambulância, né, sozinho, sem tua família, ou você vai, né, de uma forma calma, tranquila, você vai junto no carro com os teus pais. Você tem essas 2 escolhas. Cara, quando ele falou aquilo, o meu mundo desabou. Ali eu comecei a chorar em prantos, eu falei, cara, sabe, parece que meu mundo inteiro caiu por água abaixo. Eu acho que nessa época, a coisa que eu mais dava importância na minha vida era o valor da liberdade. E se perceba que exatamente nesse momento, esse valor foi profundamente ferido. O que esse médico estava me falando, cara, na verdade era, Lucas, você não tem escolha. O que nós estamos fazendo, nós vamos fazer isso com você. De alguma forma, talvez, né, ele acreditava com certeza para o teu próprio bem, mesmo que eu não enxergava daquela forma, mas é isso, você tem que aceitar. Você aceita isso por bem, né, basicamente o que ele falou, você vai com os teus pais, ou você aceita por mal. Você vai numa camisa de força, né, numa ambulância para, né, pacientes em surto psicótico. Cara, eu tava tão abalado que eu saí correndo
do consultório, mas saí correndo, chorando, em prantos. Eu falei, cara, eu vou embora, eu vou... Sei lá, eu pensei, passou uma viagem na minha cabeça naquele momento. Vou me matar, vou fugir. E eu fui correndo na rua, assim, sabe, tipo, totalmente atordoado. Ele já tinha dado as injeções, né? Porque não tinha como eu sair da sala sem tomar aquela injeção. A injeção era um sedativo, né? Um sedativo que ia fazer efeito logo já naquele momento, tipo, em 30 minutos já ia sedar. Não era Aldol, era uma coisa talvez um pouco mais leve, né? Porque a Aldol derruba o cara na hora. Mas, e tinha uma outra que chama injeção Depot, né? Depot, que é um depósito que cria no músculo e vai liberando a substância pouco a pouco dentro de você. Tipo, fica um mês. Ele falou, vai ficar um mês liberando esse anestésico, enfim, né? Esse bloqueador dentro de você ali. Um antihipnótico mistura, né? Um sedativo que dá. Eu não sei se é um benzodiazepínico ou antihipnótico e tal, a classe, mas, cara, era forte aquilo lá. E aí eu saí correndo. E quando eu saí correndo, cara, o médico veio correndo atrás de mim. Parece que ele também tava, né, desesperado, assim, porque ele não sabia o que fazer comigo. E daí que ele veio, o cara, né, veio correndo, eu tentei correr mais do que ele, não consegui, o cara veio correndo com força e me pegou no braço, assim, cara, me pegou, lembro até hoje, né, e segurou muito forte, e naquele momento, é engraçado isso, né, eu olhar pra trás, né, mas naquele momento eu senti segurança, cara, sabe, naquela pegada, não quando ele falou, né, quando ele falou, eu falei, esse cara é um filho da puta, sabe, essa é a verdade, quando ele falou aquilo daquela forma. Mas quando ele pegou no meu braço, cara, eu senti segurança. Foi um negócio estranho, sabe? E dali eu me entreguei. Ali eu não tinha mais o que fazer, sabe? Falei, cara, aí acabou que, né, eu fui chorando e tal. Fui no carro mesmo com os meus pais, mas fui chorando o tempo inteiro. E tentei, né, ficar agredindo minha mãe, falando que você é culpada. Né? É a primeira pessoa, que pensa assim, né? A pessoa que você tem mais amor na tua vida, cara, é muito engraçado isso, né? É que quando você tá mal, é aquela pessoa que você vai mais odiar também. Você vai dizer, é culpa tua, você que fez isso e tal. E isso acontece muito em relacionamentos de pai e mãe com filho, né? E relacionamento a dois também, né? Então é essa dualidade que a gente tem. E, galera, essa foi a história, né? Eu fiquei internado durante uma semana. Durante uma semana eu fiquei dormindo 100% do tempo. A psicóloga ia lá todos os dias, eu não conversei absolutamente nada com ela, porque eu não conseguia ficar de olho aberto. Eu tomava mais de... A minha mãe fala, acho que era, não sei se era 12 ou 13 comprimidos por dia, né? Por dia ou por vez, sabe? Bizarro, assim, bizarro. Cada 3 horas ia um copinho com uns 4, 5 comprimidos. O dia inteiro isso. E o médico também ia lá. E eu não consegui conversar nada com ele, porque eu estava totalmente dopado. Eu fiquei uma semana sem comer e sem tomar água, inclusive, né? Teve um dia que eu tentei comer, eu lembro que me deu muita fome, sabe? Dor no estômago, mas daí eu comi tão rápido aquilo que eu vomitei logo em seguida. Daí eu falei, não, olha, eu desisti, não vou comer mais nada. E, cara, eu tava tão mal, né, que essa é minha mãe que conta, porque eu já não tava com consciência na época, mas ela conta que chegou um dia lá que eu já tava, tipo, pressão super baixa, pulso, né, tava, cara, sinais vitais lá embaixo. E aí veio uma freira, cara, porque acho que uma vez por semana ia a freira lá, e nesse dia era o dia da freira. E a freira foi lá e ela só de pegar no meu pulso, assim, né, até, cara, me arrepia contar isso daí pra você, que só de pegar no meu pulso, ela pegou assim, prestou atenção, ficou medindo e falou, não, ela falou bem sério assim pra minha mãe, sabe, parecia que ela era o médico, falou, não, esse menino tem que sair daqui. Ela falou, não, isso aqui, ele não pode mais ficar nesse estado. A gente tem que tirar ele daqui. Do que estão dando pra ele, não dá mais. Porque se continuar, falou, é o fim. Basicamente foi isso que ela falou. Ele vai morrer. Tipo, cara, meu pulso acho que tava 20, 25, 30, sabe? O negócio tava indo embora. E daí foi naquele dia que minha mãe, né, tomou a iniciativa, né, ela também já estava achando estranho, que era muita coisa, excesso de medicação, cara, muito pesado, que talvez naquele momento foi necessário para dar uma travada, para dar uma freada no que estava acontecendo, mas aí foi que ela discutiu com o médico e tal, e realmente decidiram me trazer para casa, né, eu estava em Curitiba, daí não, a gente foi para Guarapuava, e aí eu fiquei em Guarapuava. Cara, quando eu cheguei em Guarapuava, eu fiquei um mês inteiro, depois que eu estava internado, né, sem ir para aula. Né, um médico falou para mim, na minha cara, falou, Lucas, né, quase 100% de certeza que esse teu ano do teu ensino médio tá comprometido. Você vai reprovar. Ele falou claramente com essas palavras para mim.
Essa foi uma das coisas que me bateu muito, né, muito forte, porque, cara, eu era um aluno, né, dedicado e tal, responsável, e aquilo pra mim, eu dava muito valor, né, a escola, os estudos e tal. Imagina, eu reprovar, né, é ir pro outro extremo. Se lá antes eu tava, né, naquele nível, eu vou pro outro extremo. E de fato, galera, eu quase reprovei aquele ano, foi por pouco. Eu fiquei em recuperação na maior parte das matérias, tive que fazer prova de segunda chamada. Eu não sei nem como que eu consegui passar, né? Acho que eu consegui passar porque a média era 6 nesse colégio. No que eu estudava antes era 7. Com 7 eu não passava, sabe? Porque eu fiquei na trave, na maior parte das matérias, fiquei com 6, 6,5, 6,8 e me esforçando, assim, tipo, absurdamente. Depois de um mês, quando eu voltei a ir pra aula, eu ia capengando, cara. Metade da semana eu faltava, metade eu ia. Eu ia um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E eu só não reprovei por falta porque minha mãe foi conversar lá com a diretora e tal e explicou a situação do que eu estava passando. Senão, obviamente, eu ia reprovar por falta, né? Se não por nota, por falta. Eu ia capengando, eu dormia a maior parte das aulas, não conseguia prestar atenção em nada. Eu lembro que eu ia pro recreio, cara, eu ficava totalmente apático, sincero, não conversava com ninguém. Eu não tinha tesão em mais nada. Eu não sentia alegria, vontade de fazer absolutamente nada. Nada, nem o que eu gostava de fazer antes. Era tudo uma luta, tudo era difícil, sabe? Eu não tinha energia, não tinha vontade para fazer absolutamente nada. Esse com certeza, cara, foi o ano mais difícil da minha vida. Isso daí durou mais ou menos ali até junho de 2015, que foi o ano seguinte. Foi um ano mais ou menos esse período, e foi o mais difícil de todos. Eu tomava 2, 3 antipsicóticos por dia, tomava antidepressivo também para não rebaixar tanto, mas o antidepressivo praticamente não fazia efeito. Cara, eu vivi na pele o que, sabe, você ter um transtorno, uma doença mental grave, sabe? Então hoje, quando uma pessoa chega para mim, conta uma história dessa, compartilha mais ou menos o que tá vivendo, cara, eu não preciso nem falar nada pra pessoa, porque, cara, eu sinto, eu vibro na hora o que ela tá vibrando, eu sei exatamente o que é essa dor, o que é essa dificuldade, o que é essa luta, tá? Então, essa foi, com certeza, a época mais desafiadora, mais difícil da minha vida. Eu de verdade achava, gente, que eu nunca mais eu ia melhorar, nunca mais. Eu tinha uma dificuldade, uma dor absurda que eu não conseguia nem chorar, eu não conseguia colocar isso em palavras, não tinha energia para chorar e colocar aquilo lá para fora. Mas graças a Deus, gente, depois de um tempo fui retirando aos poucos a medicação, fui melhorando, mas muito devagar, passos de tartaruga, passos de tartaruga. Tipo, eu tinha que, sério, eu acordava cada dia e falava, cara, mais um dia para eu lutar, para eu aprender alguma coisa, né? Eu comecei a estudar sobre doenças nessa época, aumentou absurdamente meu interesse por psicologia, por transtornos mentais, foi justamente nessa época. E cada dia era uma batalha, era um leão por dia, porque se fosse mais eu não dava conta, né? Então foi em 2015 que começou a melhorar, só, né, ali no início do ano eu lembro que eu comecei a trabalhar, então eu comecei a sair mais de casa. Aí eu conheci também uma menina que eu fiquei interessado, né, acho que foi na metade do ano, aí, em 2015. Então, pouco a pouco eu fui sendo resgatado, né? E galera, eu acho que você fala, nossa, Lucas, que história, que pesado, enfim, né? E talvez você tenha vivido por uma coisa similar e parecida na tua vida, mas eu quero te falar o seguinte, cara, né? Se você tem uma dor, se você tem um sofrimento dentro de você profundo, né? E quanto mais profundo for esse sofrimento, você pode ter certeza que maior é o dom, maior é o potencial de um talento, de um dom, que é a vida que Deus está trazendo por você. Porque essa dor, esse sofrimento, é apenas temporário. É apenas temporário dentro de você. A primeira coisa que você tem que enxergar, que precisa clarear isso, é que vai passar. Isso vai passar na tua vida. O momento que você está vivendo agora, que você já viveu ou ainda vai ver, vai passar, é temporário. E quanto maior for a intensidade desse sofrimento, dessa dor, desse momento pelo qual você está passando agora na tua vida, maior é o presente, cara,
que está embrulhado aí dentro, que literalmente está disfarçado como: Lucas, isso aqui é a pior coisa que aconteceu na minha vida, é meu maior sofrimento, cara do céu, isso aqui é a pior coisa do que poderia acontecer comigo. Então, maior é o presente que se esconde aí dentro, maior é o potencial, cara, para você transcender, para você transmutar e transformar esse veneno em um verdadeiro antídoto. Você transformar e transcender esse fardo em tesouro. O teu tesouro mais brilhante que você tem na tua vida, que você pode trazer no mundo. Porque só uma pessoa que verdadeiramente viveu aquela dor, vestiu essa pele, né? Você profundamente, né? Lembra? Os 40 dias do deserto de Jesus Cristo, sabe como que ele conta essa história dos 40 dias do deserto? A pessoa fala: meu Deus, foi quando ele encontrou o diabo, Lucas, né? Foi a coisa, meu Deus, a coisa mais horrenda do mundo, ele sofreu uma tentação da vida. Sabe como que ele, né, conta, descreve pelo menos, né? Porque não foi ele que escreveu, mas ele conta que essa foi a época mais iluminada da vida dele. Porque foi naquele momento, cara, de extrema dor, extremo sofrimento que ele sofreu, físico, mental, emocional, espiritual, tudo junto no mesmo balaio, cara, e potencializado a 1000, que ele teve que encontrar uma forma de transcender aquilo lá. Ele teve que uma forma de encontrar Deus. Olha como é louco isso, né? Porque você chega numa dor tão profunda, cara, uma dor espiritual, que você tem que encontrar uma forma de transcender, sabe? Você fala: meu Deus, é isso aqui, ou me mato, né? E você fala: não, mas eu não quero me matar, porque é nessa hora que, sim, vai vir, óbvio que vai vir suicídio na tua cabeça, porque a dor é tão profunda, é tão grande, que você fala: só a morte vai poder me livrar disso daqui. E obviamente isso não é verdade, porque é nesse momento, cara, de maior dor, de maior sofrimento, que também se esconde a tua maior oportunidade de iluminação, de transcendência, de transmutar, de transformar essa dor num verdadeiro talento, num verdadeiro poder que você pode trazer isso para o mundo. Só quando você aprende a realmente lidar com as tuas dores, com o teu sofrimento, aquilo que passa dentro de você, é quando verdadeiramente você é capaz de ajudar os outros. E se você for ver, é dessa forma que a gente pode definir compaixão. Compaixão, as pessoas confundem isso. Compaixão, as pessoas acham: eu estou sentindo pena do outro, né? Coitado, né? Quando a pessoa fala coitado, né? Coitado, olha a situação que ele está. Cara, isso não é compaixão. Isso não é, isso é pena. E pena, sabe o que você está indiretamente enxergando? Eu estou nesse nível aqui, eu estou bem, e tem alguém que está muito pior do que eu. Cara, isso aqui tem... Sabe o que tem envolvido aqui muitas vezes, né? Eu sei que é difícil às vezes reconhecer isso, mas perceba que muitas vezes tem um pouco de orgulho aqui. Tem um pouco de ego. Sim, porque eu estou melhor ou tem outro pior, né? Então você está se enxergando como diferente do outro. Um tem mais, outro tem menos. Cara, isso tem coisa a ver com ego, né? Porque no fundo, tá todo mundo no mesmo nível. Todo mundo tá no mesmo nível, entendeu? Não existe, estou numa melhor ou pior do que outra pessoa. E a compaixão é quando, na verdade, você é capaz de vibrar, de você sentir junto com o outro. Não é nem entender racionalmente. Entender racionalmente é outra coisa. Talvez está mais relacionado com empatia. É compreender a situação. Não, compaixão é nível emocional. É nível espiritual. É você vibrar naquela frequência. Sentir junto com o outro aquele sofrimento, cara. E Dalai Lama, né? Ele fala que talvez o único remédio que a gente tenha para lidar com esse século que a gente vive, com tanto, né, loucura, com esse turbilhão, essa loucura, essa pressão do dia a dia, talvez a única coisa que possa salvar essa humanidade é a compaixão. O único remédio que tenha para essa sociedade do século XXI. Isso é Dalai Lama que fala. Então, galera, eu quero concluir essa live de hoje. Eu sei que foi intensa, eu sei que, né, talvez foi pesada aí para muitos, né? Espero de verdade, né, que tenha te ajudado, que tenha contribuído para você. Peço desculpa se foi muito forte, mas também, né, fica aí uma
uma semente plantada dentro de você, né, que talvez aí eu espero que possa se desenvolver, né, em algo bom lá na frente. Mas eu te digo que se você tem essa dor, se você tem esse sofrimento, seja uma depressão, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno bipolar, uma esquizofrenia, seja uma TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, seja um autismo, seja né, a síndrome do espectro autista, cara, síndrome de Asperger, não sei qual seja, né, tem quantas doenças no DSM-5, né, o Manual dos Transtornos Mentais, hoje já tem mais de 1000, né, o que não para de encontrar rótulo para transtorno mental, mas não importa, sabe por quê? Porque quanto maior for esse sofrimento, essa dificuldade que você vive, acredite de verdade, é aí que se esconde o teu maior dom, o maior tesouro que você pode trazer para o mundo e para verdadeiramente conseguir ajudar as pessoas. E como a gente está falando de medicina, galera, não é? Que é o que todo mundo quer, aqui enfim é o nosso grande projeto e objetivo que nos une num único propósito, isso está totalmente ligado com a carreira que você quer seguir. Totalmente. Mas é lógico, lembra do livre-arbítrio? O livre-arbítrio o que é? O livre-arbítrio é, Lucas, eu vou escolher isso, né? Você vai escolher isso para se tornar o teu maior calo, né? O teu maior vitimismo, a coisa que mais te coloca para baixo, que te derruba, ou eu vou escolher isso para me empoderar, para me trazer força, para me trazer energia, né? Por isso que estava falando aqui no início dessa live, né? E é legal que agora fechou exatamente o que a gente estava falando, que foi a mensagem que eu estava até falando para você da Lara, né? Não sei se a Lara tá aí ainda, pode até falar. Ela falou, Lucas, né? A coisa mais importante que aconteceu na minha vida, né? Desde que eu comecei esse processo de desenvolvimento pessoal, de autocura, né? De autoconhecimento, autodescobrimento, né? Foi essa mudança de chave na minha cabeça. Antes eu era coitadinha, antes eu era vítima, porque eu tinha uma doença, né? No caso dela, né? Não vou falar aqui porque, né, se ela quiser ela fala, mas em uma doença, né, tinha uma questão neuropsiquiátrica, vamos falar assim, e eu resolvi isso. Eu transcendi isso, eu transmutei isso. Cara, eu encontrei força, eu encontrei poder, né, na minha maior dor, no meu maior sofrimento. Cara, quando você muda essa visão dentro de você sobre o teu maior drama, sobre a situação que você está vivendo agora, tudo, absolutamente tudo na tua vida vai mudar. Tudo, cara. Tudo. Aquilo que você encontrava, né? Lembra da cicatriz? Eu tenho orgulho de mostrar isso aqui hoje, cara. Eu tenho orgulho de mostrar. Porque é nessa cicatriz aqui no meu braço que guarda o meu maior poder, meu maior dom, cara. A coisa que mais eu trago para contribuir e ajudar na vida das pessoas. É isso aqui, cara. Isso simboliza toda a guerra, a batalha que eu vivi na minha vida. Você tá entendendo? Então, quando você for capaz de curar, de transmutar, de transcender toda essa dor, todo esse turbilhão que gira dentro de você, e você verdadeiramente, né, transformar isso em cicatriz, cara, é isso. Você tá pronto. Você tá pronto para continuar, para seguir, cara, e aí você transforma isso em poder. Você transforma a tua maior dor, o teu maior sofrimento, no teu maior dom e no teu maior talento. E aquilo que verdadeiramente você veio trazer aqui para conseguir ajudar as pessoas. Beleza? Galera, é isso. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Nossa, tem bastante coisa, cara, né? O pessoal que foi falando. E o pessoal que foi escrevendo. Deixa eu ver se eu vejo aqui uma mensagem. O pessoal aqui chegando, né? Legal, galera. Muito bem. O Eduardo aqui tá falando muito foda esse cara. Lembro de uma live passada, eu tava passando por um momento chato, mas foi só eu começar a assistir que tudo foi ficando leve. Que legal, né, Edu? Que legal. Muito obrigado aí pela mensagem, cara. Agradeço aí pelo elogio também. E, cara, fico bastante feliz em ler isso, né? Que o quanto que, só de ter começado, né, a assistir, o quanto que isso daí pode te ajudar. Legal. Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, tem bastante coisa isso hoje, galera. Infelizmente não vou conseguir ler aqui a maioria, né? A gente já tá concluindo aqui a nossa
live de hoje. Mas é isso, gente, vai ficar pronto aí, vai ficar gravado o replay dessa live, se você quiser reassistir, se você entrou no meio, aproveita, cara, vai ficar disponível aí só por 24 horas aí até amanhã, tá bom? Então é isso, galera, foi um prazer aí, uma satisfação gigantesca estar aqui junto com você hoje, muito obrigado pelo carinho, pela tua presença, muito obrigado aí pelo teu amor, né, por você ter ouvido e a gente ter compartilhado esse momento aí juntos. Um forte abraço aí pra você, beijão pra todos e a gente se vê na próxima.